Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre ciclo celular mitose, que é uma divisão celular super importante para o crescimento do nosso corpo, para a regeneração dos nossos tecidos, também para a cicatrização e algumas células gaméticas podem ser produzidas também por mitose, dependendo do tipo de ciclo reprodutivo, se ele for aplonte, haplodiplobionte ou se ele for um ciclo diplobionte, tá? Então a nossa aula hoje é sobre mitose. Eu sou a professora Cláudia e estou aqui para ajudá-los no vestibular, tá bom? Então, quando a gente fala em mitose, a mitose é uma divisão celular do tipo conservativa. O que seria uma divisão conservativa? Na verdade, ela conserva o número de cromossomos e também conserva a quantidade de DNA. Então, quando a célula ela se divide, essa célula ela não se divide matematicamente, né? Ela primeiro duplica o seu material genético e depois ela divide essa célula. Consequentemente, ela vai conservar tanto o número de cromossomos, como ela vai conservar também a quantidade de material genético. Então, se uma célula for 2N, quando ela se dividir por mitose, nós teremos duas células, só que 2N cada uma. Quando uma célula for N e ela se dividir por mitose, nós teremos duas células com a mesma quantidade de DNA e o mesmo número de cromossomos. Então, essa célula também será N. Então, só para poder explicar melhor isso. Então, por exemplo, se você tem uma célula e essa célula ela tem 46 cromossomos, quando ela se dividir por mitose, cada uma das células filhas também terá 46 cromossomos. Por que isso acontece? Porque, na verdade, no processo de mitose vai acontecer a duplicação do DNA. E daí esse DNA se duplicando, depois ele se divide no processo de divisão celular. Eu já vou explicar direitinho isso, tá bom? Então, assim, só vamos lembrar uma coisa. Eu disse célula 2N e célula N. O que isso quer dizer? Na verdade, uma célula 2N é aquela célula que nós chamamos de célula diploide, né? Uma célula diploide, vamos pintar aqui para vocês poderem entender. Uma célula diploide, ela tem os cromossomos aos pares. Então, na verdade, ela tem cromossomos homólogos. E uma célula haploide, ela não tem os cromossomos homólogos, então os cromossomos não estão aos pares. Então, vamos pensar numa coisa aqui, ó. Então, uma célula diploide, ela tem o cromossomo homólogo, tá vendo? Pretinho junto com pretinho, o verdinho junto com verdinho. Então, eles são homólogos, eles são cromossomos parceiros, são pares. Então, essa célula, ela é uma célula 2N, que mostra a ploidia dela. E o 4 mostra o número de cromossomos. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 cromossomos. Tá? Você pode perceber que esse cromossomo ele tem duas fitas de DNA, então ele é um cromossomo que já está duplicado. Então aqui a gente tem 4 cromossomos, mas nós temos 8 fitas de DNA. E nós temos aquelas células que são consideradas haploides. O que é uma célula haploide? É aquela célula que é N, quer dizer, os cromossomos eles não estão aos pares, então aqui eu tenho o cromossomo preto e o verdinho, eles não são pares. E essa célula é 2N igual a 2 cromossomos. Se a gente fosse contar as fitas de DNA, nós teríamos 4 fitas de DNA. Isso é super importante, porque quando o material genético ele se duplica, para que uma célula possa se dividir, não é o número de cromossomos que duplica, e sim a quantidade de DNA, e sim a concentração de DNA que dobra, tá bom? Então, eu vou explicar isso agora. Antes de uma célula entrar em mitose, ela passa por um período que é chamado período de intérfase. Esse período de intérfase, a célula ela vai se preparar para a divisão.
Então, ela vai sintetizar proteína, vai duplicar o seu DNA e vai continuar sintetizando proteína, porque quando ela se dividir, ela vai precisar dessa proteína para poder fazer toda a reestruturação da membrana plasmática dela, né, das organelas citoplasmáticas. Então, assim, esse período de intérfase, ele é um período de preparação celular. Então, nesse período, acontecem, então, 3 fases. A fase G1, a fase S e a fase G2. Nesse período G1, a célula, ela sintetiza proteína, como eu já havia dito. No período S, ela duplica o seu DNA. Na verdade, aquele cromossomo que era fita simples, ele vira fita dupla, mas ele continua sendo um cromossomo. Então, aqui eu tenho um cromossomo e aqui eu tenho um cromossomo. A diferença é a quantidade de DNA que ele tem. E no período G2, a célula continua sintetizando proteína. O período mais importante de todos é esse período S. O período S é o mais importante de todos. Então, quando a gente visualiza no gráfico, a gente percebe o seguinte, que nesse gráfico, o eixo X, né, ele vai determinar a quantidade de DNA que tem em cada período, tá? E o período, né, é o tempo que essa célula leva para poder duplicar o seu material genético, sintetizar proteína e também se dividir. Então, por exemplo, no período G1, essa célula, ela tá com uma quantidade de DNA inicial, que seria de uma fita de DNA. Então, por exemplo, se eu tivesse uma célula com 46 cromossomos e essa célula fosse se dividir por mitose, nós teríamos 46 cromossomos e 46 fitas, tá bom? Aqui, nesse outro período, que é o período S, essa célula já vai ter o cromossomo fita dupla. Então, enquanto ela tem aqui uma concentração de 1 de DNA, aqui ela tem uma concentração 2 de DNA, por conta das duas fitas, então duplica. Então, aqui no período S, essa concentração de DNA, ela vai duplicar. Pode perceber aqui, né? Então, se a gente fosse demonstrar em relação ao cromossomo, como é que ficaria isso? Então, por exemplo, aqui no período G1, se eu tivesse uma célula com 2 cromossomos, aqui no período S, ela continuaria com 2 cromossomos, mas agora ela teria cromossomo fita dupla. No período G2, ela continuaria com 2 cromossomos, e na mitose, essa célula teria 2 células, tá vendo? Essa célula se dividiria e agora eu teria 2 cromossomos, só que fita simples. Então, nós começamos com 2 cromossomos fita simples e terminamos com 2 cromossomos fita simples. Então, o número de cromossomos, ele não aumenta. O que vai aumentar é a concentração do DNA. Então, por exemplo, vamos supor, aqui eu tenho 2 fitas de DNA. Aqui eu tenho 4 fitas de DNA. 4 fitas de DNA e agora em cada célula eu tenho uma concentração de 2 fitas de DNA. Então, é isso que é importante de vocês entenderem nessa fase. O que vai duplicar não é o número de cromossomos, e sim a quantidade de DNA. Então, o cromossomo fita simples, ele vira cromossomo fita dupla, porque o DNA se duplica, tá bom? A mitose, ela é dividida em 4 fases, tá? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Quando eu era menina, assim, igual vocês, e estava para prestar o vestibular, o meu professor, ele me ensinou uma frase e eu nunca esqueci, e eu uso até hoje. Então, a frase é para você decorar na sequência, tá? Embora isso não apareça mais no vestibular, né? Os vestibulares atuais, eles acabam sendo, tendo perguntas, assim, muito mais, perguntas de raciocínio, tá bom? Mas, de repente, isso ajuda. Então, prometi a Ana telefonar. Então, foi isso que eu aprendi com o meu professor, tá? Então, prometi a Ana telefonar.
prófase, metáfase, anáfase e telófase. E cada uma dessas fases é super importante no processo, porque em cada uma delas vai acontecer alguma coisa muito importante. Então, por exemplo, para que essa célula possa se dividir, ela não pode ter um núcleo com carioteca, porque esse núcleo com carioteca ele acaba atrapalhando na divisão celular. Então, na verdade, por conta do movimento todo do citoplasma, para a célula poder se dividir, vai acontecer o desaparecimento da carioteca e o desaparecimento do nucleolo, tá? Lembrando vocês que essa membrana, ela é chamada de carioteca, tá? Essa bolinha aqui, ó, é o nucleolo, onde a gente vai encontrar o RNA, tá certo? Aqui a gente tem o centríolo, tá? Ou centrosomo, e essa célula, ela tá em intérfase. Por que eu sei que ela está em intérfase? Porque ela tem um núcleo, que é o núcleo interfásico, que é o núcleo completo. Quando ela entra em prófase, então vai acontecer o desaparecimento da carioteca, o desaparecimento do nucleolo, tá certo? Os cromossomos, na verdade, eles estão na forma de cromatina, lá na intérfase, e eles começam a se espiralizar para a formação do cromossomo. Então, aqui a gente tem uma célula que é uma célula 2N igual a 4, tá? Porque é uma célula que tem 4 cromossomos. Os centríolos, eles se duplicam e começa a ser formado aqui, ó, as fibras do fuso. Essas fibras do fuso, elas vão se ligar ao centrômero do cromossomo para que elas possam direcionar esses cromossomos para a divisão celular, tá? Assim que isso acontecer, essas células, então, elas vão entrar em metáfase. A metáfase é uma das fases mais importantes desse processo. Então, na verdade, na metáfase, os cromossomos homólogos, eles vão estar alinhados no meio da célula, na placa equatorial da célula. Então, isso você tem que lembrar. Ó, cromossomos homólogos alinhados na placa equatorial da célula, tá? As fibras do fuso já estão ligadas no centrômero, tá certo? E é nessa fase que a gente vai encontrar o DNA no auge da sua espiralização. Então, é nessa fase que a gente vai encontrar os cromossomos na forma de cromossomo. Então, se a gente quiser construir, né, um ideograma, o cariótipo, que são os cromossomos que o indivíduo tem, né, e colocar esses cromossomos no ideograma, que seria então a união desses cromossomos homólogos, então, na verdade, a gente vai fazer isso na fase de metáfase, porque é quando os cromossomos atingem o auge da espiralização, tá? Então, cromossomos na placa equatorial da célula, eles atingem o auge da espiralização e agora as fibras do fuso, então, estão ligadas no cromossomo para a divisão celular começar a acontecer. Cada centríolo ou centrosomo vai estar nos polos da célula, tá? Acontecendo tudo isso, essa célula entra num período de anáfase. Então, na verdade, vai acontecer a duplicação do centrômero, né? E o encurtamento das fibras do fuso. Com isso, acontece a separação das cromátides irmãs. Então, na verdade, eu tenho aqui um cromossomo, né? Eu tenho uma fibra puxando para cá e uma fibra puxando para cá. Quando isso acontece, eu vou ter aqui, ó, a separação das cromátides irmãs. Então, no período da anáfase, a fibra do fuso começa a encurtar e já começa a puxar essas cromátides, né, separadas para os polos da célula. Entrando
Quando essas cromátides elas terminarem de ser puxadas para os polos da célula, entra então num período de telófase, que é a divisão celular propriamente dita. Nesse período, né, vai acontecer a regeneração da carioteca, a regeneração do nucleolo e os centríolos eles também vão ficar separados aqui, um centríolo para cada célula. E nós temos agora, né, 4 cromossomos, fita simples, tá vendo? O preto é homólogo do preto, o vermelho é homólogo do vermelho. Essa célula vai se separar, né? Na verdade, esse tipo de divisão é uma divisão centrípeta, que é uma divisão de fora para dentro, tá certo? E é uma divisão cêntrica, porque a célula animal ela tem centríolo, né? Carioteca e nucleolo terminam, né, de se desenvolver e agora, no final, nós temos a citocinese, né? A hora que a célula se divide totalmente, a gente chama isso de citocinese. E nós temos 2 células. Como isso é um processo de mitose, a gente tem aqui uma célula 2N igual a 4 e uma célula 2N igual a 4. A diferença dessa célula final para essa inicial é que aqui na prófase os cromossomos ainda estavam fita dupla e no final da telófase os cromossomos já estão em fita simples. Então, isso prova que ela é uma divisão conservativa. Então, o material genético duplica para que a célula possa se dividir. Eu espero que você tenha gostado, né? Espero que tenha te ajudado a estudar para o vestibular. Um grande beijo e até a próxima aula.